Sai. Vou começar aí. A paz do Senhor Jesus expresso, mais um dia, mais uma noite especial para você que está ligado, sintonizado nesse ministério, nessa live, neste culto, que foi preparado especialmente para você que está aí participando deste culto. Glória a Deus, diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos hoje a palavra de Deus, que é o nosso norte, a nossa bússola, que nos orienta, edifica, fortalece. A palavra de Deus que vivifica, transforma, liberta, salva e traz vida e vida em abundância. E ainda o melhor prêmio, o maior prêmio, o maior valor, o maior tesouro que Deus preparou para nós é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Você que está ligado nessa live, neste culto de hoje, que tem um irmão, um parente, alguém da família que está precisando conhecer Jesus, conhecer a palavra, conhecer o caminho, conhecer a verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É hoje que você pode ajudar alguém. É hoje que você pode ajudar a abrir os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que não conhecem o caminho, daqueles que precisam conhecer quem é Jesus, o que ele pode fazer, como ele pode transformar a vida, como ele pode transformar toda maldição em bênção. Esse é o Jesus que nós falamos agora, o Jesus vivo, presente e real em nossas vidas. Nós vamos falar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, uma palavra que nos motiva a pregar, anunciar, declarar a palavra de Deus para aqueles que precisam, para os improváveis. E nós vamos falar hoje sobre um homem que pregava para aqueles que ninguém queria pregar. Um homem chamado Filipe. E ele, cheio do Espírito Santo, ele foi pregar onde ninguém queria pregar. E Deus operou poderosamente. E Deus operou maravilhosamente com seus milagres, curas, libertações, transformações, que a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela prevalece e faz acontecer o milagre que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um culto abençoado. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Está com a sua Bíblia aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E o título é: Saulo consentia na sua morte, a primeira perseguição da igreja. Ou seja, aqui Saulo ainda perseguia a igreja. Saulo ainda fazia e acontecia com os crentes. Perseguia também. Mas antes de Saulo tinha homens e mulheres, guerreiros e guerreiras valentes, determinados a prosseguir com o Evangelho, a dar continuidade àquilo que Jesus ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos e continuou através desse homem chamado Filipe. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição. Atos dos Apóstolos, desculpe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões
da Judéia. Todos. Todos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que tinha sido morto, e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe, então, prega em Samaria. Os cristãos que estavam em Jerusalém foram dispersos e Filipe chegou a Samaria. E aí vamos ver o que acontece. Entretanto, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os sinais sempre acontecem quando você prega a palavra, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus prega a palavra com poder e autoridade, para a glória de Deus. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, a palavra de Deus chegou naquela cidade, chegou em Samaria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tudo aqui. Tudo aquilo que envolve o reino de Deus, tudo aquilo que houve no tempo em que os cristãos foram perseguidos, não é diferente nos dias de hoje, não é diferente dos nossos dias, porque também hoje, até os cultos hoje estão com uma capacidade limitada para fazer o culto. Em outros lugares pode-se circular à vontade, não tem limite, mas nas igrejas ainda hoje, a perseguição, limite, e há um movimento muito grande em mudar o sistema social das famílias, em que estão querendo distorcer tudo aquilo que o nosso Deus preparou, começou lá no Éden, uma família. Mas Deus é maior. Diga assim, Deus é maior. Deus é maior. Maior é o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aí a palavra diz que logo após, em Atos 1:8, logo após Lucas narrar a história da vida e a morte do diácono Estevão, que também fez muitas obras para Deus e anunciava a palavra de Deus, mas pela perseguição, Estevão foi morto. A morte do diácono Estevão passa a narrar a história de Filipe. Depois de Estevão veio Filipe. Quando o inimigo pensa que ele vai paralisar a igreja, Deus levanta sempre um outro. Deus levanta sempre um para dar prosseguimento à sua obra. E faz um tríplice relato, no primeiro sobre Estevão, segundo sobre Filipe, e terceiro sobre Paulo, que também tem uma participação, tanto na perseguição, como depois como perseguido também. Paulo perseguia, mas depois da conversão de Paulo, ele passou a ser perseguido. Um dia nós já perseguimos. Um dia nós já fomos perseguidores, críticos, acusadores, até zombávamos de cristão, de crente, de Bíblia, mas a história muda. A história muda. Diga, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Misericórdia, assim que é. Deus faz sempre uma obra através daqueles que um dia
já até criticaram a palavra, a igreja, Jesus, Deus. Bom, Estevão contribuiu para a proclamação do evangelho aos gentios. Estevão proclamou aos gentios, aos não-judeus, ensinou sobre o templo e a lei. Cristo, mostrando o evangelho, ele fez a obra principal, a morte de cruz. E aquela cruz ali, aquela morte pelo nosso sacrifício, foi o start, o início, para que o evangelho começasse a se espalhar, se difundir e alcançar vidas, não só os judeus, mas também aqueles que não eram judeus e foram alcançados também. É o caso de Estevão também e o Filipe. Filipe também estava pregando e evangelizando para a glória do nome do Senhor, e ele fez grandes obras através da palavra, simplesmente só por pregar a palavra, anunciar a palavra. E nós vimos aqui que os demônios, os espíritos possessos imundos, saíam das pessoas, os coxos, e muitas pessoas eram curadas. Coxos foram curados. Bom, o resultado do martírio de Estevão foram grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. A igreja era perseguida. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Foi o caso aqui dessa passagem da Bíblia, porque os cristãos estavam em Jerusalém, concentrados em Jerusalém, mas quando houve a perseguição, eles saíram de Jerusalém, foram para as cidades vizinhas, circunvizinhas, e começaram a pregar o evangelho. Começaram a espalhar, e a igreja começou a crescer mais e mais e mais e mais. Eu profetizo em nome de Jesus o crescimento das igrejas, com toda a perseguição que está acontecendo. E nós temos visto hoje que, apesar das restrições que estão acontecendo nas igrejas, mas Deus sempre abre uma porta aonde o inimigo fechou, aonde o inimigo tenta paralisar a igreja. E hoje nós temos cultos de lives, mais até que tinha nas igrejas. As igrejas estão podendo fazer cultos em vídeo, pela mídia, e isso multiplicou, aumentou o alcance da repercussão da palavra de Deus. A palavra de Deus está chegando mais distante ainda, porque quanto mais lives acontecerem pelas mídias que nós podemos usar hoje, YouTube, Facebook, Instagram, SMS, tem tantas mídias hoje. E essas mídias estão alcançando lugares onde, antes da perseguição, na atual perseguição da pandemia, do isolamento, não acontecia. Mas agora estão acontecendo mais cultos nas igrejas através das mídias. E o alcance está sendo maior, a igreja continua crescendo. Quem pode parar o projeto de Deus? Ninguém. Nada pode frustrar os planos de Deus para a igreja. Quem é a igreja? Sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja, templo vivo. O templo vivo do Senhor. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Bom, Filipe, ele foi perseguido também. O homem que pregava para quem ninguém queria pregar. É meio estranho isso, né? Porque pregar para quem quer ouvir, para quem está disposto a ouvir. Agora, pregar para quem não quer ouvir, para aquele que não quer saber da palavra de Deus, aí é que está o desafio. Aí é que está a fé, a confiança em Deus, na palavra de Deus, para ver
aqueles improváveis, aqueles que todos dizem, esse não tem jeito, esse meu filho, esse meu irmão, esse meu pai, esse esposo, que vive no bar, que vive se enchendo de bebida, não tem jeito. Tem jeito sim. Filipe mostra aqui, onde ele foi pregar, que até para aqueles que ninguém quer pregar, quando alguém está disposto, cheio do Espírito Santo, acontece a conversão, acontece a libertação, acontece a salvação, acontece uma transformação na vida daquele que recebe a palavra. Então, a grande hostilidade entre os judeus e samaritanos existia há 1000 anos, há 100 anos, 1000 anos. Teve início no fim da monarquia. Aqui diz assim, permaneceram leais a Jerusalém, dividiram-se Reino do Sul, Reino do Norte. No ano de 722 a.C., o Império Assírio invadiu o Reino do Norte, e este tinha como capital Samaria, o Reino do Norte, e consequentemente Samaria foram destruídos e levados cativos. Seu país foi repovoado por estrangeiros. No século VI a.C., os judeus voltaram para sua terra, mas recusaram-se a ajuda dos samaritanos para a construção do templo. Mas o maior cisma entre judeus e samaritanos aconteceu no início do século IV a.C., quando os samaritanos construíram outro templo localizado no Monte Gerizim, mas, além disso, os mesmos rejeitaram o Antigo Testamento. Os únicos livros que liam, ensinavam eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou seja, o Pentateuco. O templo era a casa de Deus e a lei a voz de Deus. Imagine o que isso causou entre judeus e samaritanos. Sempre nós vemos na Bíblia que os judeus não toleravam os samaritanos e os samaritanos também não tinham comunhão com os judeus. Filipe vai até essas pessoas para pregar a palavra de Deus. Ninguém tolerava os samaritanos. Eram odiados, considerados hereges, blasfemos. Porém, Filipe não se importava com isso. Ele não fazia distinção de pessoas. Mas, na sua visão, todos precisavam de igual a receber as boas novas. O anúncio que o Messias era Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Quantas vezes nós pregamos apenas para aquelas pessoas que nos convêm, que achamos que esse é que precisa. Esse vai escutar, esse vai ouvir. É meu amigo, meu camarada, andamos juntos, então ele vai me ouvir. Para aquelas pessoas que nos convêm, escolhemos quem o Evangelho deve alcançar. Quem escolhe quem o Evangelho vai alcançar é o Senhor. Quando Deus manda te pregar para você pregar para alguém, ou fala assim, vai lá e prega para fulano. Prega para essa pessoa aí que está na sua frente. Você nunca viu. Você nem sabe a vida da pessoa. Mas Deus fala. Deus fala e quando Deus fala, tem que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar o Evangelho. A quem nós vamos anunciar a boa nova? É o Senhor que ordena, é o Senhor que manda. E quando Ele manda, se você não obedecer, as consequências vêm. Por isso é que nós temos que obedecer. A Bíblia diz, obedecer. É melhor do que sacrificar. Bom, o Evangelho deve alcançar, por exemplo, muitas das vezes pregamos apenas para as pessoas que são mais receptíveis ao Evangelho, ou para aquelas que são bondosas. Engano nosso, né?
levam uma vida íntegra diante de sociedade, e temos certeza que, ao ouvirem a mensagem do caminho, mesmo não aceitando, serão simpáticos conosco. E assim não sentirem medo e nem rejeição, nem se sentirem envergonhados. Bom, Filipe é um homem que prega para aqueles que ninguém queria pregar. Mas você me pergunta, quais são aqueles que ninguém quer pregar no século XXI? Quem são esses? No tempo de Filipe, eram os samaritanos. Eram os samaritanos que eram aqueles improváveis que não queriam vir, porque já havia uma rejeição entre eles, fizeram outro templo, mas estavam fora da palavra, fora do caminho. Assim como hoje, muitos estão pensando que estão servindo a Deus e estão servindo a outros espíritos. A verdade é essa. Eu já ouvi vários relatos de várias pessoas que falaram: eu pensava que eu estava nesse lugar, não vou falar o nome, que não é bom, nem podemos, né? Pensava que Deus estava aqui, mas quando eu vi determinadas coisas, eu falei, isso não é de Deus, não. Aí, então, eu fui procurar Deus, e um dia encontrei uma igreja. Um dia eu tive um encontro com o verdadeiro Jesus, que em outros lugares Jesus era falso. Jesus tinha outro nome, o Deus tinha outro nome. Mas quando eu conheci verdadeiramente Jesus, aí sim eu vi que aqui era o lugar de Deus, ali era a casa de Deus. Ali estava se falando do verdadeiro Deus, do Deus vivo, Deus presente, Deus real. Então, essa resposta que nós às vezes procuramos, que muita gente procura, vai se achar somente na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. É muito fácil de responder essa pergunta: quem? Quem é no século XXI? Quem é no século XXI? Que são os improváveis que não querem ouvir? Quem são os samaritanos do nosso tempo? Quem são? Traficantes, usuários de drogas, bebidas, alcoólatras, prostitutas, travestis, gays, lésbicas, presidiários. São esses, os samaritanos desta época, do nosso século XXI, em que nós estamos vivendo. Esses são os improváveis. Esses são aqueles que ninguém quer pregar. Ninguém quer pregar. Acham que não vão ouvir. Acham que vão ser criticados, caçoados, chacoteados. Mas o sacrifício que Jesus fez, perante esse sacrifício, nós sermos chacoteados ou negados, ou alguém virar as costas, ou alguém mandar a gente embora porque não quer ouvir. E sai para lá, Bíblia, sai para lá, crente, não quero ouvir isso não. Quantas vezes? Distribuindo um folheto de evangelismo, a pessoa virar as costas e de repente ainda falar umas palavrinhas meio indesejadas de ouvir, né? E na rejeição. Na rejeição porque não quer ouvir a palavra. Porque não quer saber de Jesus. São os improváveis. Mas está cheio de problema. Tem uma vida toda destruída. Tem uma vida totalmente errada. Está passando por problemas difíceis. Enfermidades, alcoolismo, drogas. Está aprisionado emocionalmente, a traumas, a frustrações. Uma série de situações em que nem percebe, nem sabe que estão precisando de Jesus, estão precisando de conhecer o caminho, a verdade e a vida e estão rejeitando o melhor que está sendo oferecido. Tem muita gente que prefere o pior do que o melhor e pensam que estão fazendo a escolha certa. Mas Filipe é um homem que pregava para aqueles que ninguém queria pregar. Diga glória a Deus. Eu vou reconhecer, onde eu for, o Espírito Santo não vai me falar, isso eu estou falando para você, para mim, para nós. Eu vou reconhecer a hora que eu estiver passando, ou no lugar, passando por um lugar, ou entrando no lugar, ou conversando com alguém. Aquele que o Senhor vai tocar no meu coração, é esse aí que você tem que pregar. Se Ele está abrindo a sua vida, o seu coração, se Ele está falando com você dos seus problemas,
se ele está contando coisas que normalmente você não ouviria de uma pessoa, mas Deus te colocou aí do lado da pessoa para você ouvir aquilo, e aquilo é a oportunidade para você falar do Evangelho, pregar, anunciar e dizer que as boas novas do Evangelho é que pode mudar aquela situação. Bom, aí Felipe, que era um homem que pregava para quem ninguém queria pregar, quais foram os resultados da pregação de Filipe? Na medida que Filipe anunciava a Cristo, as pessoas começavam a ser curadas. A cura brota, a cura acontece quando a palavra da verdade começa a endireitar os caminhos da pessoa. As pessoas eram curadas das suas enfermidades e os espíritos imundos estavam sendo expulsos. Muita gente hoje está aprisionada por espíritos imundos. Não manifesta, não. Alguns manifestam, outros não. Em demonia, não. Mas são aprisionados a espíritos imundos. Muitas pessoas estão enfermas por problemas emocionais, por problemas familiares, por situações vividas que ainda não perdoaram, que ainda não tiraram do seu coração o lixo que traz enfermidade no corpo, na alma e no espírito. E aí Filipe pregava e anunciava a Cristo e as pessoas começavam a ser curadas. As pessoas começavam a ser libertas desses espíritos imundos, das trevas. E toda a multidão, de forma unânime, atendia às coisas que Filipe dizia. Por quê? Porque Filipe falava a verdade. A palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. É verdade. A verdade é uma só, que nós precisamos ouvir. E muitas das vezes nós nos enganamos com uma suposta verdade que nós achamos que é verdade para as nossas vidas. E nós precisamos de uma mudança. Cada um de nós atendia as coisas que Filipe dizia, e que, como está a combinação da salvação, a cura, Filipe levou para os samaritanos a alegria. A alegria restaurou a vida daquelas pessoas. Começou a restaurar. Começou a haver mudança, começou a haver transformação. Começou a haver algo diferente que não acontecia no templo dos samaritanos, com os religiosos dos samaritanos. Como tem gente religiosa nos dias de hoje também. Como tem gente religiosa nos dias de hoje. Nós nem imaginamos. Mas existem muitos religiosos que passam anos, anos e anos sendo religioso, mas continuam fazendo coisas erradas. Continuam servindo deuses, falsos deuses. Por isso é que nós estamos pregando a palavra, para anunciar a verdade, para mostrar o caminho, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Os samaritanos voltaram a ter alegria. Diga glória a Deus, glória a Deus. Quando pregamos o Evangelho, as pessoas são curadas. Quando você pega o Evangelho, e se você está cheio do Espírito Santo, o milagre acontece, a transformação acontece, a cura acontece, a libertação acontece. O corpo, a alma e o espírito são curados. Então a cura física, emocional, espiritual, o poder não era de Filipe, mas da pessoa que ele anunciava. Quando você vai anunciar, o poder não é de você. Você é simplesmente um canal para que esse poder apareça, seja revelado. Você vai simplesmente falar e o poder vem de Deus. O poder vem de Deus, daquele que Filipe anunciava. As curas não foram para trazer prestígio para Filipe. Quantos
Quantos hoje estão roubando, tentando, porque ninguém consegue roubar a glória de Deus. Qual é a consequência disso? Cai em desgraça. Cai em desgraça. Tudo provém de Deus, tudo é de Deus, a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a autoridade de Deus. Nós simplesmente somos vasos, ferramentas usadas por Deus, preparada, afiada, moldada, capacitada por Deus para operar para Deus e por Deus. Aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pregar o Evangelho. Diga, pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas. Precisamos mostrar para as pessoas quão grave é o pecado que elas estão, quão enfermas elas estão. Não devemos ficar presos a fórmulas miraculosas de evangelização. É uma coisa natural, não tem fórmula certa. Na hora o Espírito Santo vai te mostrar, vai te revelar o que você precisa falar. Não tem que preparar um sermão, não. Olha, Jesus te ama. Simples. Ele tem uma nova história para você a partir do momento em que você começar a caminhar com Ele. É tão simples. As coisas de Deus são simples, mas tem pessoas que complicam. Tem pessoas que complicam. Diga misericórdia. 4 pontos disso. Leis espirituais daquilo que outro, mas anunciar o reino de Deus na sua íntegra. Nossa pregação deve ir para além das fronteiras das comunidades que estamos vivendo. Ou seja, nós temos que ir além. Não, você não vai pregar só dentro do seu quadrado, não. No trabalho, é no ônibus, com os vizinhos. Aonde você estiver, você é um mensageiro da palavra de Deus. Mensageiro da palavra de Deus. Ministro do Evangelho. Importante, hein? Muito importante. Ministro do Evangelho de Deus. Isso é você. Quando está disposto a servir a Deus, a anunciar, se consagrar, se purificar, e servir a Deus em espírito e em verdade, você passa a ser um ministro do Evangelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você é muito importante para Deus. Você, eu, nós somos muito importantes para Deus. Por isso Ele nos chamou. Por isso Ele nos libertou, nos consagrou. Para quê? Para fazer a sua obra. Para anunciar, tocar trombeta e falar, é chegado o reino de Deus na sua vida hoje. É chegado o reino de Deus da salvação, da libertação. É chegado o reino de Deus para transformar a sua vida. Tem que ter ousadia, intrepidez, coragem. Intrepidez, coragem, ousadia, para que naquele lugar onde que ninguém quer pregar, você seja o arauto, você seja aquele que vai anunciar, sem medo nenhum. Quem está contigo é Deus. É Ele que é o seu escudo. É Ele que te protege de todo mal, todo laço, toda armadilha. Quando formos até aqueles que ninguém quer ir, ninguém quer pregar, seremos usados como fonte de restauração, de libertação, de transformação e salvação das pessoas. Se envolve em missões. Existem missões urbanas também. Missões urbanas, dentro da nossa cidade. Nós podemos fazer missões também. Tem um lugar ali que o lugar ali é brabo. Tem um lugar ali que precisa que o Evangelho entre e comece a transformar. Começa orando por aquele lugar. Começa assim. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E aí você vai começar a orar. Daqui a pouco Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai mostrar
uma condição. Alguém vai te orientar para que você entre com a palavra naquele lugar, no teu trabalho. Pode ser um trabalho também. Trabalho. Aonde você vê que tem uns setores que está totalmente envolvido em trevas, agindo nas trevas. E ali Deus vai te usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deus quer te usar na plenitude do poder dele. O poder é dele. Você vai ser simplesmente uma ferramenta, um instrumento de Deus. E quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus para salvação, para anunciar, para pregar, para salvar vidas, resgatar a vida das trevas, das garras de Satanás, aí Deus está contigo. Ele fala, estou contigo, não abro. Estou contigo, vai que eu te dou a vitória. Vai que eu estou como seu escudo para te garantir de todo o mal, de toda a retaliação do inimigo. Não vai acontecer nada, porque eu sou contigo. E aí, a vitória é certa, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Diga glória a Deus. Deus sabe muito bem como usar os seus. Deus sabe muito bem como usar cada um de nós. E Ele quer fazer mais ainda. Ele quer fazer muito mais na nossa vida e através de nós. Porque Ele sabe quem nós somos para Ele agora. Ele conhece o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso agir. Ele sabe que nós o amamos e nós queremos servi-lo. Mas muitas das vezes, por inibição, por vergonha, por medo, não pregamos, não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer com excelência. Anunciar. Imagine você se os discípulos, os apóstolos, não dessem continuidade. Eles deram uma rateada, porque quando Jesus foi encontrar com eles, lá na praia, eles tinham voltado para a pescaria. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. 3 vezes.